Parece. Bom, aqui está dizendo agora que estamos ao vivo. Vou só dar uma confirmada aqui agora. Está certinho. Ok, estamos ao vivo. Boa noite. Essa é a primeira live que nós estamos fazendo da nossa página Quem Tem Medo da História, página que foi criada lá em 2016 para tentar combater o fascismo que estava se alastrando pelo país e hoje continua a passos largos ainda. E a partir de hoje a gente vai sempre ter um bate-papo aí, trazer alguém da política, da sociedade, da cultura, enfim, para falar o que está acontecendo no país hoje, certo? E, bom, hoje a gente tem aí, no caso aqui, o jogo, e o jogo aí, ele é um estudante de direito, militante do PT há mais de 20 anos, na cidade de Canoas, né, para quem não é do Rio Grande do Sul, Canoas é a cidade metropolitana de Porto Alegre, né? E, bom, então a gente vai bater um papo aí com o jogo aí. Primeiramente, dando boa noite ao jogo, né? Tudo tranquilo aí, jogo? Tudo bem, Antônio? Como é que tá, meu companheiro? Primeiro dizer que é um prazer aí estar contigo, ter recebido esse convite, né, para a gente bater um papo aí sobre um pouquinho da conjuntura, né, que está tão bagunçada e tão dinâmica, né, no nosso país, né, infelizmente. Boa noite a todos. Verdade. Jogo, primeira pergunta que eu te faço, que é relacionado ao nome da nossa página, que tem muito a ver com todo o processo histórico e também que a gente está vivendo hoje. Então, Sim. assim, ó, eu te pergunto, Jogo, quem tem medo da história? Olha, Antônio, eu acho que quem tem medo da história é quem não conhece a história, né? Então, eu acho que a gente vive no Brasil hoje um processo forte aí do negacionismo, né? Porque são pessoas que não conhecem a história, não pretendem conhecer a história, né? E acham que as suas opiniões, né, são o que deve prevalecer em relação aos fatos históricos, né, da nossa sociedade, né, do mundo, desde que o mundo é mundo. Então é isso, eu acho que quem tem medo de história é quem não a conhece, né, e faz de tudo para negá-la e para não conhecê-la também. Legal, Jogo. Bom, no teu currículo ali eu acho que eu esqueci, me corrija se eu estiver errado. Além de toda essa tua trajetória, tu ainda é hoje, atualmente, assessor do deputado federal Henrique Fontana, Sim, deputado sim. federal do Rio Grande do Sul, né? Isso, estamos aí, já estou há 7 anos atuando aí com o nosso companheiro Henrique Fontana, né? Enfrentando aí todos os processos históricos aí dos últimos 7 anos, mas a gente está na luta, né? Estamos olhando firme, forte aí no Rio Grande do Sul, com as pautas da macropolítica também, né? Em nível nacional, enfim, na defesa do povo trabalhador e de quem mais precisa, né, Antônio? É verdade. Logo, nós temos assim alguns acontecimentos que andaram ocorrendo aí nos últimos dias, né? Sim, E aí eu anotei alguns que são assim mais, eu diria que mais impactantes, né? O primeiro seria a questão do depoimento do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro no sábado. E aí o depoimento durou mais de 8 horas, né? E queria que desse uma comentada. Qual a tua opinião sobre aquele depoimento? Teve alguma coisa significativa que ele falou ali? olha, primeiro dizer assim que o ex-ministro, né, e ex-juiz Sérgio Moro, ele é o pai do Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, Bolsonaro ter chego ao poder, né, é um produto, né, de tudo, de todos os absurdos, né, e de todas as coisas erradas que o ex-juiz Sérgio Moro executou e trabalhou, né, para influenciar diretamente nas eleições de 2018, né? Condenando
né, o ex-presidente Lula, né, sem nenhum tipo de prova, né, contundente para fazê-lo, né, apenas com delações de bandidos que foram, né, presos de forma preventiva até delatarem o que o ex-juiz queria que acontecesse, que era citar o ex-presidente Lula. Né. O Moro tirou, então, o único candidato, né, que liderava as pesquisas até então, e além de prendê-lo, né, retiraram das eleições, proibiu inclusive que ele desse entrevistas durante o processo, ou seja, né, tiraram a imagem, a voz, né, enfim, toda a possibilidade do Lula, inclusive, ajudar, né, nas eleições de 2018. E isso, por óbvio, né, levou o candidato outsider do momento, né, que era uma moda votar nesse tipo de candidatura, levou o Bolsonaro ao poder. E agora, né, ficou durante 1 ano e meio, praticamente, à frente do Ministério da Justiça, onde não fez absolutamente nada pelo país. Né? Demonstrando que, de fato, além de ter sido um juiz medíocre, né, também é um péssimo gestor. Né? No que pese estar no meio de um governo completamente atrapalhado e atabalhoado, né, e corrupto, como é o governo Bolsonaro, mas não trouxe nada para o país. Né? O Moro também ele tem como uma característica, né, alguém que gosta muito dos holofotes da mídia, né, gosta muito de estar no centro das coisas, né, e não tinha mais isso também. Né? Então o depoimento do Moro, no que pese tenha ficado quase 8 horas na sede da Polícia Federal em Curitiba, ele é um depoimento também que é um pouco autoproteção, né? O Moro ele também não poderia produzir provas contra si mesmo. Né? Ele não poderia apresentar também, por mais que tivesse, um conjunto de provas e de possíveis crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro com a anuência dele, porque então ele estaria prevaricando. Né? Então ele, claro, ele está fazendo toda uma volta para tentar, né, trazer à luz da justiça, à luz da opinião pública, né, crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro e tentativas de interferência na justiça e principalmente na Polícia Federal, mas de uma forma mais, né, secundária, dizendo que ouviu, dizendo que tem imagens que uma reunião tal, ele teria falado para vários ministros juntos, agora a AGU entrou com recurso para não entregar tal gravação que o Moro se refere, né? Quer entregar editada porque alega que tem informações que são sigilosas, enfim, né? Mas foi um depoimento, como diz assim, a montanha pariu um rato, né? Então, Moro e Bolsonaro, Bolsonaro e Moro são a mesma coisa, né? Um é fruto do trabalho do outro e assim por diante. Né? Infelizmente, são duas figuras que... Desculpa, oi. Mas aí tem uma questão que ela é interessante, assim, para poder observar, que é a única coisa relevante que saiu naquele depoimento, e o Jornal Nacional prontamente já colocou ali no ar, que seria que das superintendências lá, ele queria do Rio de Janeiro. Isso foi a informação, digamos que mais bombástica. Mas só que tem um detalhe, né? Isso aí já vem desde o começo do governo, o Bolsonaro tentando interferir na polícia do Rio de Janeiro. Isto é, o Moro ele demorou 1 ano e meio para descobrir isso, que ele já sabia, e sem contar que ele acobertou por várias oportunidades a questão da família. E o maior exemplo é a questão do Queiroz, né? Nunca foi procurado o Queiroz. E a outra informação que a gente tinha é que o presidente não conseguia encontrar o Queiroz. Então, na verdade, essa grande informação que ele deu lá, que o Bolsonaro estava tentando interferir na Polícia Federal, na verdade, nós já sabíamos disso, né? Sim, isso é o que a gente comenta, né? Hoje a gente vive, né? Infelizmente, hoje mais 610 brasileiros e brasileiras perderam a vida, né? Por conta do coronavírus. E o presidente continua com a única exclusiva pauta dele, que é salvar, o couro dos seus filhos,
né, do amigo Queiroz, como tu bem disseste, né, e dele mesmo, né, com as relações que eles têm historicamente com a milícia carioca, né, o Bolsonaro e os seus filhos, né, juntamente com Queiroz, com o miliciano Adriano, né, que foi morto aí numa ação policial alguns meses atrás, eles têm como seu reduto, né, a milícia do Rio de Janeiro, né? Isso é claro, isso é fato, né? Eles estão ligados diretamente também, por exemplo, com o assassinato da vereadora Marielle Franco, né? O esquema de rachadinhas, os laranjas, né, da campanha do Bolsonaro, enfim, né, isso aí está completamente ligado e o presidente atua única e exclusivamente para barrar, né, intervir nessas investigações. E não é à toa que ele queria, digamos assim, ele disse, né, para o Moro, que das 27 superintendências da Polícia Federal, ele queria apenas do Rio de Janeiro. E aí vem com aquela conversa mole de que ele gostaria de ter a indicação e tal, porque é o estado dele, né? Mas, por favor, né? É uma estupidez assim tamanha. Mas esse é o Bolsonaro, é um morde e assopra. Um dia ele fala uma coisa, outro dia ele desmente. Às vezes ele fala uma coisa e no mesmo minuto ou no mesmo discurso ele desmente também. Então, enfim, vivemos tempos sombrios, Antônio. É verdade. Uma outra questão agora que acredito que esteja interligado também, né? E ontem aconteceu no TNRF4 a confirmação da condenação do ex-presidente Lula na questão do sítio de Natibaia, né? Sim. E aí, só para complementar, para ajudar nessa discussão, está lembrada da juíza, aquela que ficou no lugar do Moro, e ela confirmou a condenação do Lula? Sim, a Gabriela Hart, né? Ela, isso. E ela pegou o mesmo processo do triplex, o mesmo, ela copiou. Inclusive, em uma parte ali onde falava o triplex, ela nem sequer deu o trabalho de trocar para o sítio. Ela deixou assim mesmo. E aí o processo vai adiante, chega no TNRF4, e possivelmente eles não leram de novo, né? E aí condenaram o ex-presidente Lula. Queria que comentasse sobre isso, até porque está na tua área do direito também. Olha, né, Antônio, como tu falaste, né, a juíza Gabriela Hart, que foi a substituta, não está mais lá na vara, mas é isso, é um copia e cola porque desde que o processo, né, foi instaurado, ele é um processo que já tinha sua sentença, né? Ele nunca foi um processo justo, é como a gente vinha falando recentemente do Moro. O Moro foi um juiz, né, que foi trabalhado para assumir esta tarefa, né? Claro que em outro momento a gente, com mais tempo, pode discorrer sobre isso, mas as informações que se tem, né, todo o levantamento histórico de notícias, informações, é que no momento que o Brasil descobriu o pré-sal, ali por volta de 2008, 2009, e constituiu toda uma política de conteúdo nacional, priorizando a Petrobras e a indústria brasileira, né, para tanto explorar quanto produzir equipamento, mão de obra e tal. A partir dali, Sérgio Moro ele foi convocado por agências, né, de fora do país e começou a ser trabalhado e capacitado, né, para trabalhar, para constituir a Lava Jato, né, para fazer da Lava Jato, né, um grande espaço vamos dizer assim, de caçar, né, o ex-presidente Lula exatamente para esse fim. Você pode ver, né, tudo foi muito roteirizado, né, Antônio? Sempre foi tudo muito roteirizado, as delações sempre foram muito roteirizadas, parece que alguém escrevia, né, essa novelinha. Sempre aparecia no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo telejornal, né? Os passos, né, dentro da justiça sempre foram muito céleres. Né? Todo mundo gosta, né? Todo mundo gostaria que todos os processos fossem muito céleres na justiça, mas como foi impressionante a celeridade nos processos do ex-presidente Lula para realmente cair
né, bem naquele período eleitoral. Né? As coisas foram aceleradas ao máximo para exatamente no prazo certo, determinado, né, retirar o ex-presidente Lula da eleição. Então, o TRF4, né, aquela turma de desembargadores ali que a gente conhece muito bem quais são as suas relações, né, inclusive um dos desembargadores, agora com a queda do Moro, quase virou ministro da Justiça. Como são as relações daqueles desembargadores, né, com esse processo, né? Então a gente entende que não tem novidade nenhuma na história, né? Provavelmente essa injustiça ela vai ser reformada, né, nas instâncias superiores ou no STJ, né, ou dentro do Supremo Tribunal Federal, que teve, né, respeitando a Constituição Federal do nosso país, né, revendo a questão da prisão em segunda instância, né, e dizendo que para você, né, ser preso, enfim, tem que ser condenado em trânsito em julgado. Claro que isso se jogou por senso comum, bom, que ninguém mais é preso no Brasil. Não, tem muitos outros mecanismos, né, para tu manter, né, pessoas perigosas, né, tem a prisão preventiva, tem a prisão temporária, tem, enfim, outros muitos mecanismos no nosso ordenamento jurídico para manter bandidos presos. Né? Mas, no caso do processo do ex-presidente Lula, um processo tão, né, difícil, tão contraditório, cheio de buracos, cheio de questionamentos a serem feitos, tu não poderia manter um ex-presidente que não traz perigo nenhum à nação, né, que a vida toda sempre trabalhou pelo bem do povo brasileiro, né, já ficou aí 1 ano e 8 meses, né, atrás das grades. E se agora, nas instâncias superiores, for, né, se concluir que houveram erros nos processos, né, houve injustiça, quem vai devolver tudo isso que foi tirado do Brasil e, bom, inclusive do ex-presidente Lula por conta desses quase 2 anos preso, né? Inclusive, o ministro Moro corre no STF, né, um pedido aí de suspeição por parte, né, da defesa do ex-presidente Lula por conta da sua relação muito próxima, né? Para você ter uma ideia, Antônio, você ter uma ideia, né? A eleição terminou em 26 de outubro de 2018. Menos de uma semana depois, Moro era ministro do governo Bolsonaro. Ou seja, o juiz que influenciou diretamente o resultado das eleições de 2018, inclusive atuando com vazamento de delação, inclusive, se vocês lembrarem, delações, aquela do Palocci, faltando ali 15, 20 dias para a eleição, vazou para a Rede Globo, uma delação que nunca levou em nada, porque não tinha elemento nenhum ali, não tinha nada, uma delação montada só para aquele período e depois nunca mais ninguém se falou. Bom, isso sempre trouxe resultados para o processo. E uma semana depois de terminar o segundo turno, Moro era ministro do governo eleito, que ele ajudou a eleger diretamente. Isso em qualquer país do mundo, Antônio, não seria aceito. Só aqui no Brasil, né, que vivemos aí esse espectro, né, do golpe de 2016. Tá correto, né, Diogo? E só para complementar o que tu está dizendo, assim, que o Moro ele nunca teve sozinho, ele teve sempre uma mega estrutura do seu lado, uma estrutura, Antônio, eu não estou escutando o teu áudio. Não estou te escutando. Opa, ouvindo agora? Ok, tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Não, não estou te ouvindo. Aconteceu alguma coisa. E eu estou te ouvindo bem aqui. Viu? Não estou escutando o teu som. Tá. Vamos fazendo assim, então. Eu vou falando enquanto ele vai tentando resolver lá o problema com a internet. Não estou te escutando. Agora voltou. Voltou agora? Agora voltou. Voltou. E, o que eu estava dizendo? Que o Moro sempre teve uma mega estrutura por trás dele. Essa estrutura não estava restrita à federal.
tinha uma articulação maior com a CIA. Se a gente for, além disso, falar da questão da CIA, casada com a geopolítica, o que a gente vai perceber? Os Estados Unidos têm perdido muito terreno no Oriente Médio, principalmente no último conflito que eles tiveram lá na Síria, né? Bom, desde 2015, isso já vem ocorrendo, e bom, e agora eles começam a cada vez mais centrar força na América Latina, isto é, eles querem cuidar do seu quintal agora, tá? Porque lá fora eles estão sofrendo uma concorrência muito forte com a questão da Rússia e com a questão da China, e aonde esses dois países não estão deixando mais eles reinar no mundo como eles fizeram com o término da União Soviética, lá em 1991, quando ocorreu, e eles passaram aí por 2 décadas tranquilamente reinando no cenário no mundo, e agora eles voltam para a América Latina. Não foi por acaso que eles deram um golpe primeiro no Paraguai, e a mesma embaixadora dos Estados Unidos no Paraguai que coordenou o golpe, foi a mesma que coordenou o golpe no Brasil. Ela sai do Paraguai e vem para o Brasil para coordenar esse golpe também. E agora, por último, a gente teve o golpe na Bolívia, né? E sem contar que sábado, domingo agora, os mercenários tentaram invadir a Venezuela e não conseguiram. Então, os Estados Unidos, né, eles estão enlouquecidos para tentar recuperar um terreno perdido. E sem contar que o maior inimigo deles, eles estão perdendo feio, que é o vírus aí que está devastando os Estados Unidos, né? Para complementar tudo que estava dizendo na questão do ouro, né? É isso? Não, exatamente. O grande interesse americano, né? Tu falaste, né? Brasil, Venezuela e Bolívia, principalmente, né? Brasil e Venezuela é o petróleo, né? O petróleo brasileiro, principalmente descoberto através do pré-sal, petróleo venezuelano e principalmente a questão do gás na Bolívia, né? Então, esse é o grande foco, né? E hoje nós, aqui no Brasil, temos um governo, né, entreguista, né, um governo que o próprio ministro da Economia, quando assumiu, disse que, inclusive, a própria cadeira, né, do Palácio do Planalto, a cadeira que o presidente sentava, estava vendo, né? Se vocês lembrar, lá nos primeiros dias de governo, ele deu essa declaração infeliz, né? Mas é isso que a gente vem falando, se complementa, né? A ação Moro, a Lava Jato, ela é um processo inerente à descoberta do pré-sal. Bom, lá no Iraque, né, eles criaram uma guerra, bombardearam o país, fizeram tudo o que fizeram. No Brasil, né, juntaram ali uma parte de um judiciário corrompido, disposto a alterar a lei, a desrespeitar a Constituição, a desrespeitar o processo penal no nosso país e tal, parte do parlamento, né, de políticos, né, e constituíram o golpe, criaram, né, uma mise-en-scène no nosso país, e, bom, o resultado está aí hoje, né? Infelizmente, dólar a quase R$6, porque assim, não queiramos nós achar que o problema da crise econômica ela está dada por conta da pandemia do Covid-19, né? Antes de estourar esta pandemia, o dólar no país já batia a casa dos R$5, né? O nível Brasil altíssimo, né? Bolsas caindo, né? Bolsa caindo no país, um PIB de 1%, um PIBinho, né? Então, assim, a Covid-19 veio para agravou a crise, né? Que se agrava a cada dia com também a crise política, né? Porque a gente costuma dizer que o Brasil hoje, infelizmente, enfrenta 2 vírus, né? Tem que enfrentar ao mesmo tempo a Covid-19 e o vírus, né, que está lá dentro do Palácio do Planalto, que é tão letal quanto ele. Né? Infelizmente, a gente tem um presidente que hoje, como a gente estava conversando, passou de 9 mil mortos, provavelmente em 48 horas passaremos de 10 mil, né? Porque agora, pela nova
pela nova ascensão aí da curva, a tendência é isso, né? E o presidente não reúne com o seu ministro, o presidente não reúne os ministros de Estado, não senta com o governador, não senta com o prefeito, não senta com técnicos da área, né? E fica só fazendo chacota, atacando a imprensa, atacando o STF, brigando com o governador, brigando com o prefeito, brigando com o Congresso, enfim, né? É uma tempestade perfeita, criada por um governo, né, miliciano, com apoio de parte das nossas Forças Armadas, infelizmente, que é uma vergonha, isso tem que se dizer também. Mas, enfim, né, temos que lutar para virar esta página da história, né, Antônio? Porque sempre se viram as páginas da história e nós vamos, se tudo der certo, conseguir logo. É verdade. Só para dar uma lida em alguns comentários aqui, que o pessoal está entrando aqui para fazer uns comentários. Primeiro comentário ali da Carmen, ali, que fala que precisamos mais de aula de história, assim a sociedade irá conhecer melhor a história. Depois nós temos um amigo nosso aqui, o Walter, né, que está dizendo, ele fez 3 comentários, ele está dizendo que o Stalin tinha razão, né, não sei o quê, né, mas... Ele está dando parabéns aí para nós, aí, parabéns, camaradas. Grande, e essa análise da política está correta. E aí eu acho que uma amiga tua aí, a Márcia Oliveira. A companheira Márcia lá de Jaguarão, fronteira, Uruguai. Que legal, tá chegando lá. Jogo, então, assim, ó, para a gente dar uma concluída, tem o tema agora que ele está rolando, já está rolando aí mais de quase 2 meses aí, vai continuar longe ainda, que é a questão dos 2 vírus que nós temos no país, né? Não é risco dizer que a gente tem bem mais do que 2 vírus, né? Acho que falar em vírus é muito pouco. A gente tem um vírus esse que vem de longe, que os ricos trouxeram nos aeroportos, e aí primeiro começaram a matar suas empregadas, e agora já está começando a chegar na periferia, né? E o nosso vírus maior, o nosso vírus pai, que é o Bolsonaro. E aí tem os pequenos vírus ali, que é os ministros dele, que um é mais louco que o outro, né? E agora nós tivemos a... Como é que é o nome da ministra da Cultura lá? Regina Duarte. Regina Duarte. Não é ministra, é secretária, né? Ele rebaixou o Ministério do Turismo para uma secretaria. Mas ela está no mesmo nível dos ministros, né? Sim, sim. Não, é que... os outros, né? Não, exato. Ela é o nível hard. Aí ela foi, deu uma entrevista na TV e aí ela cantou a música da ditadura militar, que a ditadura usou muito na Copa de 70, e aí depois falando que era um mundo maravilhoso, um mundo perfeito, e aí o entrevistador perguntou, mas e as mortes, e as torturas? E aí ela diz, mas morre gente todos os dias, é assim mesmo a vida. E aí perguntaram se ela não deu as condolências para os familiares de alguns artistas que morreram nos últimos dias, e ela teve a coragem de dizer que ela não conhecia os artistas. Aí eu te pergunto, ela faz parte de uma classe social que é os artistas, uma classe importantíssima nesse período de quarentena. A gente está vendo o quanto é importante os artistas, né? Na questão filmes, novelas, música, enfim, nas artes plásticas, isso está nos ajudando muito nessa quarentena. E ela é incapaz de ser solidária com a sua classe social. Com a sua classe social. Aí queria que desse uma comentada sobre esses vários vírus aí que nós temos no Brasil, né? O Bolsonaro, os ministros. Infelizmente, a ministra Regina Duarte, ela é apenas mais uma, né? Nesse governo fascínora, né? Nesse governo genocida que, para você ter uma ideia, né? Se a Regina Duarte, né, demonstra esse desprezo, né, pelas vidas, né, a queridinha do Brasil, né, demonstra esse desprezo pela vida
desprezo pela perda, né, de seus colegas de profissão, né, com uma fala estúpida, né. Quem pôde ver hoje à noite, quando um pedaço da entrevista dela na CNN, de se apavorar, né? Você imagina o resto, Antônio, né? É um governo totalmente desprovido, né, de sensibilidade, desprovido de cuidado com o povo, né? Desprovido de qualquer tipo de empatia com o cidadão que mais precisa do Estado no nosso país, que é a maioria, né? O governo Bolsonaro, bom, você pega aí a última manifestação antidemocrática que tivemos no país, né? Ele passando em frente aos manifestantes com uma bandeira de Israel e uma dos Estados Unidos, né? E a bandeira brasileira assim em segundo plano, pequena no chão, né? Uma hora nem tinha, mas assim é um governo muito perigoso para o nosso país. É um governo muito perigoso, que, como eu disse antes, infelizmente, né, e aí eu quero registrar, parte das Forças Armadas, né, entraram nessa maluquice e estão dando sustentação para um governo genocida como esse. Né? Agora, né, também bancado pelos partidos, né, os partidos do Centrão, né, aquela galera mais barra pesada do Congresso Nacional, né, que estão aí vendendo a preço de ouro o seu apoio, né, e o Bolsonaro, com medo de algum tipo de pedido de impeachment prosperar, né, está rifando, né, está loteando o seu governo com aqueles que ele, entre aspas, né, dizia que iria combater, né, que não aceitava a velha política, aqueles discursos, né, malucos que ele fazia por aí. Mas também fazer o quê, né, Antônio? Esperar o quê de um parlamentar, né, que foi reformado no Exército, né, foi para a reserva no Exército por problemas psicológicos, né, e que ficou 30 anos no Congresso Nacional não fazendo nada, e que transformou a política um negócio da família, né? Filho deputado, filho senador, filho vereador, ex-mulher vereadora, né? Amigos disso, amigos daquilo, né? Laranjas, milícia, e, bom, enfim, né? Não temos o que esperar, temos é que combatê-los, né? Infelizmente, as instituições estão demorando muito para agir, né? E precisam ser mais céleres para combater esse vírus que está no Planalto, né? É verdade, Diogo. As coisas elas estão ficando cada vez mais complicadas. E agora os memes que estão surgindo nas redes sociais agora está sendo até interessante. O último que tem saído agora é o seguinte: qualquer problema que tem no país se faz uma nota de repúdio. Vamos combinar que isso não dá mais, né? Exato. Até que comentado conosco aqui que nós tínhamos que falar sobre a questão da ucranização, que é o que os seguidores dele lá, ao menos os mais fanáticos, né, estão falando, né? E ucranização é uma das barbárias que tem acontecido aí no século XXI aí, na Ucrânia lá, que os fascistas, eles tomaram o poder lá, inclusive eles desfilam nas ruas com bandeiras do nazismo ainda, ressuscitando. E com as etnias que são as minoritárias ali, eles estão indo para cima deles mesmo. Uma situação muito complicada. E aí a gente vê aqui no Brasil se falar sobre isso. E aquilo que tu comentaste, a bandeira de Israel, isso é uma coisa ainda que eu estou com dificuldade de compreender a bandeira de Israel ainda, fazendo parte do governo, e principalmente, não sei se tu observou, na última grande manifestação que teve, eu acho que o ano passado, que é todos os anos que eles fazem, que é a Marcha para Jesus. E aí, no meio da manifestação, tinha bandeiras de Israel. Aí eu fiquei pensando assim, será que os livros que eu li sobre o cristianismo, sobre o Velho Testamento, não
não a própria a Bíblia, mas enfim, os livros que eu vi, nunca falou que o judaísmo, eles acreditaram em Jesus. Isso nunca falou, muito pelo contrário, eles não acreditam. E aí é difícil de compreender qual é essa fascinação que o mundo evangélico, Cortou teu áudio de novo, Antônio. Tá, eu vou e aí tu vai recuperando. E essa questão do mundo evangélico... Teu áudio se foi embora de novo. Tá, vamos lá. E principalmente o segmento pentecostal. O segmento pentecostal que estão tentando estabelecer um vínculo com Israel. Só que é um vínculo completamente contraditório, porque o judaísmo acredita que o seu Messias ainda não chegou. Ele está para chegar, e eles não reconhecem Jesus Cristo como um Messias. Eles negam isso, tá? Mas, bom, aí é da crença deles, isso não há problema nenhum enquanto isso. Só que não dá para entender esse vínculo de Israel com os pentecostais. E o Bolsonaro reforça muito essa ideia. Nos Estados Unidos, o Trump também faz isso, o que nos leva a crer que a religião é usada para fins políticos. Né? Uma coisa, não sei se tu sabe, fiquei sabendo há alguns dias atrás, eu fiquei chocado. Tu sabe que o nome Messias que ele tem, o que o Bolsonaro tem, esse nome não é dele, não é de batismo? Não é de batismo? Não sabia. Não sabia, tô sabendo agora por ti. Chocado com isso. Fiquei Não chocado. sabia mesmo. Eu não sabia. Ele foi batizado no Rio Jordão, né? Sim. Não vou me lembrar o pastor lá que batizou ele lá. E esse pastor pegou e disse para ele, não, agora tu tem que colocar no teu nome o Messias agora no teu nome. Aí o cara, o que que pensou? Pô, você é candidato a presidente. Se eu botar o nome de Messias, as pessoas vão aí votar em mim porque Messias, porque vão imaginar o seguinte, pô, a mãe do cara conseguiu prever que ele ia salvar o mundo um dia e botou o nome de Messias. Ó, coisa profética, coisa linda. Mas não, é uma fraude. Como Não tudo sabia. naquela Fraude. é uma fraude atrás da outra. O nome Messias é uma fraude, não é nome. Não, é aquilo, né, Antônio? Ele é uma fake news ambulante, né? O Bolsonaro é a personificação da fake news. Isto é incrível. Aqui nós temos o Ribeiro aqui que está dizendo que os pentecostais reivindicam o Velho Testamento. E sim, está correto, reivindicam o Velho Testamento. Então, se eles reivindicam o Velho Testamento, Jesus Cristo é uma peça estranha ali, então, né? Claro. Cristo não faz parte do... Mas eu ouso dizer o seguinte, que o Bolsonaro não faz a mínima ideia o que aquela bandeira de Israel significa ali no meio daquela manifestação. Gente, cara, de tão inacreditável isso, né? E tu sabe o que me preocupa muito, né? É a questão assim, ó, e a religião ela é usada para fins políticos. Várias pessoas, cara, que são religiosas, que são evangélicas, pessoas sérias, pessoas honestas, de bom coração, pessoas que querem o bem, pessoas que não fazem o mal. E aí o cara vai lá e acha que o Bolsonaro é o Messias. Aí a coisa fica muito difícil. E, bom, nós temos o dever de pegar e denunciar isso, cara. É o que nos resta, né? Porque, infelizmente, terrível. há uma lavagem cerebral muito forte dentro, né, de algumas instituições da igreja e tal, enfim, que a gente precisa ajudar a combater esse tipo de alienação. Claro que cada um tem a sua religião e sua liberdade de crença, né? Mas o que é feito dentro de algumas, né, dessas instituições religiosas, ela é um desserviço para o país, né? E agora eu queria lembrar também uma outra coisa, o quanto é preocupante o uso da religião
para fins políticos, que no Rio de Janeiro surgiu um fenômeno, se não me engano, no ano passado apareceu uma matéria no Fantástico, e, mais uma vez, com muita dificuldade de compreender alguns fenômenos que a sociedade está produzindo. Apareceu no Rio de Janeiro traficantes evangélicos. Já faz tempo já que isso rola, né? Ordinária, traficantes evangélicos. Aí tu sabe o que os doidos fazem? Os caras vão nos terreiros lá de religiões de Umbanda, enfim, todo esse segmento lá, e eles destroem as imagens, que destroem o terreiro, ameaçando as pessoas. E é uma coisa muito doida, porque está nos levando a um estado fundamentalista. Com poucas pessoas a religião. É um absurdo isso. Não, como até diz aqui o companheiro Joel Santana, que eu quero mandar um abraço para ele, que comenta aqui na live, né, que o governo Bolsonaro ele governa pelo caos, com a mentira, né, e quero incluir aqui também com a intolerância, né, com desrespeito a... Né, então isso, é uma mistura de tudo isso, né? O bolsonarismo ele fez aflorar, né, o sentimento e o espírito fascista, né, o espírito e o sentimento assim de intolerância naquelas pessoas que, enfim, que aquilo estava adormecido ou que elas tinham vergonha de se expor, né, e de colocar, né, para fora e, bom, né, pilhadas, digamos assim, pelo seu presidente, bom, agora se sentem encorajadas, né, a fazer esses absurdos, né? Mas é isso, é uma página triste da história do nosso país, né? E como eu disse, a gente tem que combater com muita força, com muito empenho, né? Com muita mobilização nas ruas e nas redes sociais, né? Porque a gente, por muito tempo, deixou, né, a direita fascista, né, surfar sozinha nas redes sociais, né? E, bom, nós temos que assumir essa tarefa também, todo mundo fazendo, compartilhando, né, interagindo, criando conteúdo, né, não fake news, né, mas enfim. Né, e o que a gente está percorrendo. Mas, enfim, né, Diogo, tudo isso que a gente comentou hoje, a gente já está em 42 minutos, foi um papo legal. E, bom, um dado aqui que estava passando, que eu tinha comentado, né, que a gente já chegou a 9 mil mortos aí na questão do Covid, né? 9 mil mortos. Felizmente. E o mais preocupante, sabe o que é? O Brasil, se não me engano, agora é o sexto em número de mortes agora. Sexto. Algumas previsões estão dizendo que nós vamos ser o segundo colocado. Olha, o segundo colocado está com 30 mil mortes. O Brasil, inclusive, hoje é o país que menos menos testa, né, Antônio? Né? O Brasil hoje testa muito pouco, né? Eu escutei li alguns artigos, vi algumas falas de infectologistas aí reconhecidos no país, né? Algumas pesquisas e dizem que hoje o Brasil está em torno de 135 mil casos confirmados, né? Mas os pesquisadores entendem que para cada um notificado no Brasil, tu multiplica por 11. Né? Então, hoje o Brasil teria passado já, né, 1 milhão de pessoas infectadas com a Covid-19. Né? Os Estados Unidos, claro, né, lidera porque é o país que mais testa no mundo, né? Então, em comparação com vezes mais números de testes lá do que aqui, por exemplo. Verdade. Bom, Diogo, a gente chega ao final aí desse bate-papo, que valeu bem a pena. E tem alguns comentários aqui que eu vou ler para ti, tá? E perguntando aqui que a gente deveria analisar a conjuntura de Canoas também. A questão, Paulo Ribeiro aqui levanta sobre a questão da religião, que o
pouco importa as escrituras, o que importa é o uso que faz delas, né? Eles não têm ideia do que é a bandeira de Israel, tinha comentado ali. Aí também a gente tem o Lucas Bell, que diz agora sim, agora vai, né? Enfim, por último, o PSD e o Centrão. Grande Centrão. Congresso Nacional, né? É o Centrão, né? Sempre esteve lá barganhando tudo. Mas, enfim, agora para concluir agora, e a gente encerrar esse bate-papo, eu já quero te convidar aqui para a gente ter, no mínimo, aí um encontro por semana, hein? Claro, Trazendo aí informação, estar por dentro aí de forma mais orgânica na política, né? Para a gente ter esse contato aqui. Vamos se ajudar. E a gente tem que levar uma informação que ela seja alternativa, né? A gente está muito refém dos meios de comunicação, dos grandes meios de comunicação, e eles nem sempre levam a informação ela verdadeira, muitas vezes levam a informação distorcida, né? Então acho que a gente tem esse papel também de trazer uma alternativa aí sobre a questão da conjuntura nacional. Uma coisa é certa, né? Nossa conjuntura nacional ela está muito dinâmica, né? Ela está muito rápida, né? As coisas estão mudando de formas muito. E aí, assim, para concluir, terminando, quero te fazer uma pergunta agora, pode ser em tom de. E te pergunto o seguinte: se tivesse a oportunidade de voltar no tempo, qual fato histórico que tu mudaria? Qual fato histórico que eu mudaria na história da humanidade? Se eu tivesse esse poder, eu mudaria a questão de nunca ter existido a escravidão. Eu acho que a escravidão, tanto no nosso país quanto no mundo, né? Um mundo tão desigual e um Brasil, uma América Latina tão desigual, né? Elas são frutos desse processo, né? Da escravidão, né? Que eu acho que eu mudaria isso. Se eu tivesse poder para mudar, eu alteraria isso na história da humanidade. Possivelmente toda a nossa história hoje seria diferente, né? Possivelmente. Eu acho que por aí. Interessante. Diogo, eu te agradeço muito, tá? E vamos voltar com esse nosso bate-papo aí, tá? Isso aí, bacana, Antônio. Bacana, parabéns aí pela tua iniciativa, né? Gente que te conhece há tanto tempo, né? E sabe tanto a tua luta né, na militância, no campo da esquerda, né? Teu papel agora como professor, né? Tu nessa frente tão importante, né? Do magistério, né? Professor de história, né? Então, parabéns para ti pela tua história, pela tua militância, né? E pelo que tu vem construindo, né? Vida longa aí para o canal, vida longa para tua militância e para todo o pessoal que te cerca. Obrigado, Diogo. Até a próxima. Valeu, abraço, Antônio.